Olá, tudo bem? Eu sou o plantonista Michel e vou resolver essa questão da FUVEST, questão 44 do segundo capítulo de Relações e Funções do primeiro livro de matemática do poliedro. Então, é uma questão da FUVEST, né? Nos é dada a lei de formação a lei da função f. Então, f de x é x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1 vezes x menos 2. E nos é pedido o esboço de um gráfico, né? Então, o que eu quero fazer aqui antes é trabalhar um pouquinho aqui, porque ainda dá para fatorar essa expressão. Então, a gente tem uma diferença de quadrados aqui em x ao quadrado menos 1. Essa é uma diferença de quadrados, então vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. E vamos continuar. X menos 2. Legal. O que é pedido é o esboço dessa relação, f de x menos 2. Claro, é só substituir x por x menos 2 para a gente obter a expressão. Então vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado vezes x menos 1, só que aqui a gente tem x menos 2, então vai ficar x menos 2 menos 1, menos 3. X agora é x menos 2, mais 1, vai ficar x menos 1. Vezes x menos 2, vai ficar menos 2 com menos 2, x menos 4. Legal. Então, essa expressão ela já está toda fatorada para a gente. Isso aqui facilita bastante. Por quê? Porque a gente vai fazer a análise do sinal dessa função. E para isso a gente precisa das raízes. E olha, as raízes já estão aqui. Por exemplo, para essa função, x igual a 2 é raiz, x igual a 3, x igual a 1 e x igual a 4. Qualquer um que eu substituir aqui vai dar 0. Então a gente já sabe que nesses pontos a função vai estar em 0. E outra coisa interessante é que, bom, nós podemos fazer a análise de cada um desses aqui separadamente e montar um varal. Só que a gente sabe que isso não é necessário, porque existe uma maneira muito mais simples de fazer isso, que é você precisa chegar nesse formato, ou seja, saber todas as raízes, coloca as raízes na reta real, e aqui na própria reta real já estará a nossa resposta. Então, por exemplo, x igual a 2 é raiz, então a gente tem 1, 2, 3 e 4. Então, legal. 1, 2, 3 e 4. Coloquei as raízes. Por que as raízes são tão importantes? Porque é na raiz que a função pode mudar de valor. Porque é o seguinte, imagina que você tem uma função, certo? Daqui é uma função genérica. E olha só, sempre que a função muda de positivo para negativo ou de negativo para positivo, o que acontece é que ela passa por uma raiz. Então essa raiz é muito importante, porque ela vai dizer quando a função vai mudar de valor. Então por isso que eu sei que, por exemplo, para x menor do que 1, ela nunca que vai mudar mais de sinal, porque senão ela teria que ter uma raiz. Então se eu descobrir, por exemplo, que para x menor do que 1, esse valor é negativo ou é positivo, isso não vai ser mudado. Então por isso que é muito interessante. Uma outra coisa interessante é o seguinte, por exemplo, quando a gente está aprendendo função do segundo grau e a gente vê que a parábola faz isso daqui, ela tangencia o eixo x. Isso significa que existe uma raiz dupla. Uma raiz dupla, ou seja, é uma função nesse formato aqui, ó. Mas vamos pensar por que isso acontece. Aqui no caso o A é positivo porque a concavidade está para cima. Mas o que está acontecendo aqui? Que nesse formato de função eu não consigo mudar o sinal. Da função, né? Vai ficar sempre o valor do A, o sinal.
ou seja, essa função é maior ou igual a zero, porque o a aqui é maior ou igual a zero. Se o a fosse menor do que zero, isso ia ser seria uma parábola tangenciando aqui para baixo, né? E com a concavidade voltada para baixo. Então, o que é importante é esse número aqui, ó. Porque se fosse um 3 aqui, o que ia acontecer? Ora, agora não ia ter só o sinal do A, porque o 3 é um número ímpar. E o número ímpar, quando eu coloco um real aqui, o valor desse sinal vai depender se o valor que eu estou colocando é positivo ou negativo. Só que quando aqui é par, isso não importa. Eu nunca vou conseguir mudar esse sinal. Então sempre vai ficar o sinal do A. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Ó. Por exemplo, imagina que tá vendo o valor dessa expressão? Eu sei que ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Ela não muda o valor do sinal da função. Por causa dessa questão de um número real elevado ao quadrado ser sempre maior ou igual a zero. Já aqui não. Em torno da raiz ele vai mudar de sinal. Então, vamos lá, vou passar uma regra prática. O que acontece é o seguinte. Bom, primeiro eu vou lembrar. Ó, o valor do expoente que está elevando aqui essa expressão, ela é par? É. Então, aqui no entorno da raiz não vai mudar de sinal. Então, eu vou colocar aqui. Não muda. Vou colocar um N aqui. Já nesses daqui, perceba que é 1. Poderia ser 3, 5, qualquer número ímpar. Significa que muda. Então, aqui está mudando o sinal. Ora, por que isso é tão relevante? Porque agora eu posso, por exemplo, escolher qualquer valor de x. Vamos supor, x igual a 10. Escolhe x igual a 10. Para x igual a 10, vamos trocar. X igual a 10 é da f de 8. Olha, aqui a gente vai ter 8 ao quadrado, vezes 7, vezes 9, vezes 6. Não importa o valor que isso dá. O que importa é saber se é positivo ou negativo. E onde que está o 10, né? Porque eu coloquei f de 10. Então, ó, f de 10, de x igual a 10, que vai dar f de 8, né? Isso é algo maior do que zero. E é isso que importa para mim. Porque eu sei que essa expressão, se para 10 está algo maior do que zero, algo aqui, vamos supor, então, isso significa que a expressão aqui é zero. Então, significa que aqui ela cresceu. E aqui ela mudou de sinal. Então, se era positivo, aqui vai ter que ser negativo. Então, vou colocar aqui, ó, positivo, negativo. Porque muda de sinal. Aqui também muda de sinal. Então, aqui vai ter que ser positivo. Aqui não muda de sinal. Então, vai ter que continuar positivo. Já aqui muda de sinal novamente. Então, vai ficar negativo. Certo? Então, vamos escrever isso. Vamos fazer o esboço. Então, ó, aqui vai ter que ser negativo, aí aqui fica positivo, só que lembra, aqui passa pelo zero. Então, passou pelo zero, aí vem aqui para o 1 e vai ficar negativo. Pronto, eu tenho um esboço feito da função, dada essas regras que a gente estudou. Tenta fazer alguns exercícios treinando essa regra que eu passei para você e ver se você consegue aplicar ela, porque ela vai poupar muito tempo seu. Porque assim, claro que eu demorei bastante para explicar como é que funciona, mas porque eu estou te explicando. Isso aqui é muito prático, então na prova você vai ganhar muito e muito tempo. Então, vale muito a pena treinar esse método. Então é isso. Aí está a resposta. Espero ter ajudado. Se cuidem e até mais.